No Microsoft Word em português, um usuário deseja aplicar a mesma formatação de aparência de um texto selecionado para outras partes do documento. O recurso que permite tal ação é: letra A, layout da página; letra B, formatação de realce; letra C, paleta de cores; letra D, pincel de formatação; letra E, temas de formatação. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Eu vou demonstrar na prática para vocês. Vou abrir aqui o meu Word e nós vamos digitar algumas palavras e depois fazer algumas experimentações. Observa, vamos digitar aqui aulas, aqui embaixo vamos colocar VEON, concurso, mesa, vamos botar aqui mais uma, cadeira. Perfeito, então eu digitei diversas palavras ali no meu texto. Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar a palavra VEON e vou aplicar algumas formatações diferentes nessa palavra VEON. Eu vou aplicar aqui o negrito da tecla de atalho Ctrl N, o itálico que deixa a fonte inclinada da tecla de atalho Ctrl I, o sublinhado que coloca uma linha na parte inferior da tecla de atalho Ctrl S. Então aqui eu apliquei negrito, fonte mais espessa, itálico, fonte inclinada e sublinhado, uma linha na parte inferior, mudando bastante aqui as formatações da palavra VEON. Agora eu gostaria de copiar essa formatação que eu apliquei na palavra VEON, que é o negrito, itálico e sublinhado, automaticamente para outros textos ou para outras palavras aqui do meu documento. Para isso eu tenho o botão pincel de formatação ou formatar pincel. Acompanha, eu vou selecionar a palavra que eu quero copiar a formatação, que é VEON, e aqui na guia página inicial, dentro do grupo área de transferência, nós temos esse botão chamado pincel de formatação. Quando a gente clica nesse botão, eu vou fazer isso agora, eu posso clicar agora sobre outra palavra, vamos clicar ali sobre a palavra mesa, que ele copiou a formatação. Percebe que o pincel de formatação ele copiou a mesma formatação, negrito, itálico, sublinhado, lá da palavra VEON e me permitiu aplicar na palavra mesa. Só que como eu apliquei um clique só no botão pincel de formatação, se eu clicar agora sobre outra palavra, percebe que ele perdeu a ação do pincel. Então vamos desfazer aqui, clicando no botão desfazer, Ctrl Z, só para deixar só a palavra VEON ali com a formatação diferenciada. Como é que eu faço então para fazer com que o pincel mantenha a sua ação, que eu continue aplicando então essa mesma formatação em mais textos, em mais palavras? Bem, para isso eu vou selecionar de novo aqui a palavra VEON, vou clicar agora um duplo clique no botão pincel de formatação. Percebe? Agora não é um clique só, é duplo clique, ó. 1, 2. E agora eu vou clicar na palavra mesa. E percebe que ele mantém a ação agora do pincel para que eu continue aplicando sobre outras palavras. Ó, vou clicar sobre a palavra aulas, vou clicar sobre a palavra concurso, vou clicar sobre a palavra cadeira. Então, e agora eu não quero mais aplicar sobre nenhuma palavra mais. Então, vou clicar novamente no botão pincel de formatação para desativar ele ou pressionar a tecla ESC, como eu fiz agora. Então, o botão pincel de formatação ele permite copiar a formatação de um determinado texto e aplicar essa mesma formatação em outros textos como a gente fez. E é importante também, vou desfazer agora tudo que eu fiz, deixando só VEON lá com a formatação diferenciada, é importante também saber as teclas de atalho para o botão pincel de formatação. Acompanha comigo. Vamos novamente selecionar a palavra VEON e agora vou posicionar aqui. Olha as teclas de atalho aparecendo ali, ó, pincel de formatação, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Por que duas teclas de atalho? Porque o Ctrl Shift C vai copiar a formatação e depois o Ctrl Shift V vai colar a formatação. Vamos experimentar isso? Então vou selecionar ali a palavra VEON e vou pressionar Ctrl Shift C. Agora eu vou selecionar a palavra mesa e vou aplicar Ctrl Shift V. E olha lá, ó, copiou a formatação. Então o conjunto de teclas de atalho para o pincel é duas. Ctrl Shift C copia a formatação e o Ctrl Shift V cola aquela formatação. Perfeito, agora nós já podemos voltar lá na nossa questão para dar a resposta. Ó. No Word em português, um usuário deseja aplicar a mesma formatação de aparência de um texto selecionado para outras partes do documento. Interessante que a questão disse para outras partes no documento, disse no plural, o que está certo, porque a gente pode aplicar duplo clique no botão pincel de formatação e copiar para outras partes do documento. O recurso que permite tal ação, como vimos aí no passo a passo, é o pincel de formatação que nós temos descrito aqui na letra D de Dinamarca, que sem dúvida nenhuma é a resposta e o gabarito desta questão. Certo, pessoal?